E meu povo, beleza? Resolvi aparecer aqui na aula gravada assíncrona, porque já faz um tempo que a gente não se vê, né? E aí resolvi aparecer. O vídeo fica mais pesado pra mim, pra gravar, mas vamos embora. Então voltamos depois de um longo período, certo? Sem aula, longo período foram o quê? 15 dias, porque a gente fez a semana de atividade, semana de recuperação e agora voltaremos oficialmente. Esse é o nosso terceiro bimestre. E vamos começar com nada mais, nada menos, dando continuidade ao nosso assunto, que agora são os répteis. Então, só para lembrar vocês que nós estamos dentro do filo Chordata, né? Dentro do reino Animalia, então nós já estudamos todos os grupos dentro do filo Chordata. Então, os protocordatas, o eucordata, que são os craniados, que eram chamados antigamente de vertebrados. Vimos os eucordatas, que são sem mandíbula, né? Tem aquele peixe-bruxa e tal. E os gnatostomados, que é os que têm mandíbulas, inclusive nós, né? Que tem aqui mamíferos. A minha imagem cobre um pouco ali. E aí nós estudamos peixes na última aula. Dividimos eles em cartilaginosos e ósseos e vimos rapidamente os anfíbios. E essa aula nós vamos então estudar répteis e aves. E na próxima aula, com a permissão divina, nós vamos terminar esse conteúdo com mamíferos para poder a gente começar um outro assunto. Vamos embora. Então, primeiramente, a gente já entra com uma questão um pouco até que vocês vão entender mais no final da aula. Os anfíbios, os répteis, eles surgiram lá na época em que também surgiram os dinossauros. Então, acredita-se que os dinossauros eram grandes répteis. Então, os dinossauros aconteceram ali na era dos répteis. Eu vou mostrar no final da aula para vocês mais ou menos como é essa estrutura. Um organismo ancestral, ele deu origem tanto aos répteis, né, quanto aos dinossauros e às aves. Mas, basicamente, os dinossauros viveram na era dos répteis, né, que durou de 180 milhões de anos atrás e acabou há 65 milhões de anos. Quem são esses répteis? Lá na imagem já deu para ver, né, alguns, eu nem lembrei de mostrar direito, mas a gente tem. São todos aqueles animais, né? Então, réptil primeiro vem do latim que se arrasta, então são animais que têm uma locomoção mais no sentido de se arrastarem. E eles foram os primeiros grupos de animais que conquistaram finalmente o ambiente terrestre de forma definitiva. Por quê? Nós vimos os peixes, né, que são animais exclusivamente aquáticos, e em seguida nós vimos que provavelmente um peixe ósseo deu origem a um primeiro anfíbio. Então, os anfíbios eles começaram a conquistar o ambiente terrestre. Como? Em uma parte da vida deles, eles conseguiam viver na Terra. Mesmo assim, uma boa parte na água, né? Que eles têm essas duas vidas, uma na água e na terra. E ainda assim, os anfíbios precisam de um lugar úmido. Porque eles têm a pele muito lisa, então eles perdem muita água, eles não podem viver em ambientes secos. E isso foi conquistado aqui nos répteis. Então, o que é que tem que saber dessa aula? Que eles foram os primeiros animais a conquistarem o ambiente terrestre. E todas essas características aqui vocês precisam saber com certeza absoluta para sempre. Pelo menos até a gente terminar esse conteúdo. Então, são animais de pele seca e grossa, né? E essa resistência, essa pele resistente, vem da queratina, que é a mesma molécula que tem, por exemplo, no nosso cabelo, na nossa unha, é uma proteína bem resistente. E pode ser em escamas ou em placas, né? Pulmão
parenquimatoso, a gente já vai ver o que é, ficou aqui cobrindo o vídeo, mas aqui a gente tem uma ideia. Aqui seria um pulmão de um anfíbio, que é um pulmão mais liso por dentro, ou seja, o ar tem pouco contato aqui. No pulmão de um réptil, a gente não dá para ver aqui, mas ele tem mais assim, ó, mais dobraduras, certo? E essas membranas aqui que fazem essas dobras se chama esse pulmão parenquimatoso. A gente vai ver mais na frente. Eu não sabia que a minha imagem ia ficar aqui em cima. Excreção por ácido úrico, isso aqui vai ser muito importante, vocês vão entender. Reprodução interna, que a gente viu nos anfíbios, a reprodução era externa, né? Na verdade, o indivíduo ele era desenvolvido externamente, e o ovo amniótico que surgiu aqui nos anfíbios. Então, aquela clássica pergunta, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Resposta, o ovo, porque como estrutura, o ovo surgiu antes da galinha. Surgiram os répteis, e os répteis tinham ovo. E ali não tinha ave, não tinha ave. Passou um tempo, surgiu a ave. Então, a ave tem o quê? Tem a galinha. Então, biologicamente, evolutivamente, surgiu primeiro o ovo. Vamos embora. Essa imagem aqui, vocês precisam aprender uma coisa nessa aula, quiserem anotar, fazer esse mapa mental aqui, é o mapa mental da aula, é esse. Porque a gente tem aqui um exemplo de réptil, né? E aqui tem todas as características principais que surgiram e são importantes para esses indivíduos. Então, a gente tem essa pele com escamas ou placas, que é uma proteção para o ambiente seco. Nós temos o pulmão parenquimatoso, ou seja, com alvéolos, ou seja, com várias bolsinhas, com várias membranas, que permite que o ar seja melhor utilizado. A excreção é em ácido úrico, então quem nunca viu aquela excreção amarelada de alguns animais, né? Então tem essa característica aqui amarelada. E o ovo, esse ovo muito importante que ele tem uma estrutura bem rígida, certo? Que é a casca, na qual protege o embrião. A gente vai ver aqui em seguida, mais na frente, cada um desses numerozinhos aqui, o que é cada um desses, o âmine, o saco vitelínico, certo? Então, uma coisa que a gente precisa saber também sobre esses animais é que a temperatura deles, a gente vê um lagartinho aqui, varia de acordo com o ambiente. Como é isso? Quando está muito quente, ele vai precisar ficar na sombra, porque ele não consegue controlar. Se a gente ficar num ambiente muito quente, nossa temperatura vai ficar ali, 36, 37. Se a gente ficar num ambiente muito frio, nossa temperatura vai estar 36, 37. A não ser que seja muito frio e a gente entre em hipotermia, mas aí já é muito ruim, né? Neles não, a vida normal deles é isso, é caçar uma sombra, ficar um pouquinho no sol. Então, de manhã cedo, os lagartos sobem a pedra, fica um pouquinho no sol para a temperatura e o metabolismo voltar. Então, quando depende do calor externo, se diz que eles são ectotérmicos. Então, se diz também que eles são pecilotérmicos. Não é necessariamente a mesma coisa, mas eles são as duas coisas, porque o pecilotérmico é um animal que varia muito a temperatura. E essa variação faz com que ele precise da energia externa, então eles são ectotérmicos. Outra forma também se fala que eles são heterotérmicos, porque eles precisam de uma fonte de energia de calor externa. Eu não comentei com vocês, mas nunca é tarde, né? Assim como os répteis, os anfíbios, os peixes, são ectotérmicos, certo? E aqui também a gente não viu isso, né? A gente não viu, foi o terceiro ano. Que, por exemplo, alguns répteis, como os crocodilos, as tartarugas, dependendo da temperatura do ambiente, vai definir qual sexo vai nascer. Então,
As tartarugas, quanto mais quente, mais o ovo determina, aquele embrião que está no ovo, quanto mais quente, mais fêmeas vão ter. Chegamos aqui, então, no que eu já tinha comentado com vocês com relação à respiração. Então, mais uma vez, como eles conquistaram o ambiente terrestre, no ambiente terrestre a respiração ela é pulmonar, então a respiração deles é totalmente pulmonar. Quando a gente tinha os anfíbios, eles tinham um pulmãozinho, certo? Que era um pulmãozinho mais simples, assim. Só que eles ainda precisavam da respiração cutânea. Então, no anfíbio, passava o ar pela pele, certo? E isso não tem mais aqui nos répteis. O que aconteceu nos répteis? O pulmão ele se desenvolveu aqui, ó, para ter mais essas estruturas aqui, essas lamelas, essas dobras, né, que se chamam câmeras internas ou alvéolos, certo? Qual o objetivo disso aqui? Quando eu tenho algo assim e eu preciso trocar coisas daqui para cá, eu tenho essa quantidade de superfície. Quando eu pego essa superfície e eu faço assim, eu faço saquinhos assim, eu tenho toda essa extensão para fazer a troca. Eu tripliquei, quadripliquei, enfim, vários duplicados então eu aumento a superfície de contato com o ar, permitindo maior troca gasosa. Então, com isso, eu tenho uma maior eficiência. Esse padrão aqui a gente vai ver também, por exemplo, na célula do intestino, porque se o intestino é liso, você só consegue fazer a troca desse tamanho. Se ele tem essas vilosidades, que chamam microvilosidades lá no intestino, eu tenho uma maior área para trocas, certo? Então, a respiração é pulmonar em répteis e ela é mais eficiente que nos anfíbios. Por quê? Porque nós temos esse aumento da superfície de contato. Sistema digestório. Sistema digestório, o que a gente tem principalmente para falar? Então, já faz um tempo, né, que o sistema digestório é completo, ou seja, ele vai ter boca e ele vai ter o ânus. Opa, cadê o ânus? Então, nesses animais aqui, nos répteis e nas aves, a gente vai ver que o ânus, ele atingiu algumas adaptações, né, que ele não só funciona mais como um ânus. A abertura não se chama mais ânus, se chama cloaca, e ela vai ser comum a 3 sistemas. O digestório, que é onde vai sair as excretas dos alimentos, o excretor, que são as excretas metabólicas, que seria a urina, e o reprodutivo, ou seja, por aqui sai o ovo, acontece a troca gamética, né? Então, o ovo desses animais vai sair pela cloaca. Fora isso, eles vão ter o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, vão ter alguns órgãos glandulares, como o pâncreas, bile, enfim, bem semelhante ao que a gente já conhece como sistema digestório. O que é que tem que saber aqui, importante, é a cloaca e a função dela, que é uma função tripla. Sistema circulatório. O sistema circulatório desses animais é fechado, então vocês vão perceber, se não perceberam, que a gente vem sempre tratando disso. É fechado, é simples, é aberto, é completo, é incompleto. Então, fechado significa que só corre dentro dos vasos, só tem sangue dentro dos vasos, certo? Não vai sangue para fora dos vasos, não vai. Duplo significa que passa no coração 2 vezes. Então, passa aqui uma vez o que vem do corpo e o que vem dos pulmões. E incompleto significa que esse sangue, há um encontro de 2 tipos de sangue. O azul é sempre aquele sangue venoso, que é o sangue rico em CO2, e em vermelho é sempre o sangue arterial, que é o sangue rico em O2, né? Rico em O2 e rico em C2.
Por que que ele é incompleto? Porque tem um forame aqui, que é uma abertura, em que há mistura desses dois sangues, certo? Assim, é incompleto. Seguindo, com relação à excreção, o que que acontece? Esses animais, né, na evolução deles, eles conseguiram ficar longe da água. Mas eles também não podem vacilar, não, né? Tem que guardar água para eles, porque tudo que acontece em nós é necessário que tenha água. Então, eles não podem desperdiçar muita água, eles não é como a gente que sabe onde tem água, por exemplo. Nem toda hora vai ter água. Como é que faz isso? Assim, ele tem um par de rins, né, que faz ali a excreção. Pode ter bexiga ou não, vai depender do animal, mas o principal de saber aqui é que eles vão liberar ácido úrico. Depois eu vou mostrar para vocês a diferença, que são 3 tipos de excretas, tem a amônia, tem o ácido úrico e a nitrogênio. São excretas nitrogenadas, né? Todas elas têm nitrogênio. O que é que tem que saber aqui? O nitrogênio, o ácido úrico, ele é o que menos precisa de água para ser eliminado. Então, é uma forma de diminuir o gasto de água. Então, esse ácido úrico ele é excretado como uma pasta branco-amarelada, né? Ele é insolúvel em água, então requer mínima quantidade de água para ser eliminado. Reprodução. A maioria são dioicos ovíparos, ou seja, bota o ovo, né? A fecundação é interna e o desenvolvimento é direto, ou seja, nascem mini tartaruguinhas, nascem mini jacarés, nascem minis largatinhos, certo? Aqui eu não falei em nenhum outro slide, mas aqui é a classe que a gente tá, né? A gente tá vendo os gnatostomados, tetrápodes, né? Que eu já mostrei a vocês, e estamos vendo os répteis, também chamados de reptília. Então, quem são esses répteis? Era para eu ter mostrado no primeiro slide, mas não tem como voltar também. A gente vai ver agora. Então, para surgirem os répteis, surgiram um ancestral que tinha a amniota, o âmnio, que é aquele líquido que fica dentro do ovo, que a gente vai ver. A gente vai ver quando eu falar sobre aves. A gente vê a aula de aves que vai passar daqui a pouco. Desse ancestral que tem esse amínio, surgiram os répteis. E eles são divididos em 4 classes atualmente. Testudines, que são os quelônios, né, que são essas queridas aqui, tartarugas cágado jabutis. Rhincocephalia, que é um grupinho bem específico, só tem um representante. Squamata, que são os lagartos, né, crocodilo, que tem escamas. Os crocodilo não, as serpentes. E os crocodilos, que são os jacarés e os crocodilos. E aqui pertinho deles tem as aves, tá vendo? Vamos ver aqui um por um. Testudine. Os testudines são também chamados de quelônios. Quem são esses queridos testudines? São as tartarugas. Lembrando que tartaruga só é marinha. Não existe uma tartaruga terrestre, não existe tartaruga de água doce. Se for de água doce, é o cágado. E se ele for terrestre, ele é jabuti. Então, é marinho, é tartaruga. Geralmente tem esse padrão aqui, né, na superfície dele. O cágado, como ele é de água, a patinha dele também ela é mais assim, achatada, que ajuda na natação. E o jabuti, como ele é terrestre, você vê que tem a coisa da pata mesmo, né, como um outro animal terrestre. Então, eles têm como característica essa carapaça dorsal, que fundiu toda aqui a coluna vertebral dele e as costelas. E esse plastrão aqui, que é o osso daqui, o externo,
que a gente tem, né? Que ele é crescido e ele fecha e protege, então, esses animais. Eles conseguem ficar aqui todo protegidinho por essa grande carapaça e esse plastrão ventral. Não tem dentes, né? Algo que se você já viu um jabuti comer, é só uma laminazinha. Os rincocéfalos só tem um representante, é tipo um calango, não, como é o nome disso? Um camaleãozinho. Só que eles só vivem na Nova Zelândia, são extremamente ameaçados, porque só tem um representante, que é a tuatara. É um nome esquisito, né? Mas é tuatara. Ele é o único representante, ficou aqui, escrito aqui, é o único representante. Depois vocês dão uma olhadinha no PDF. A classe Squamata, que são animais que apresentam um corpo coberto por escama, né? Squamata é de escama. Ou placas córneas. Então, a gente tem os lagartos, a cobra cega, ou a cobra de duas cabeças, e as serpentes, certo? Não necessariamente toda cobra é serpente. O jeito certo de se referir a esses animais é serpente. A cobra mesmo, eu acho que é só essa daqui, que é a naja, que tem essa estrutura aqui. Mas elas são serpentes, todos. Os lagartos, em geral, são os lacertílios. As cobras de duas cabeças, ou cobra cega, é a Amphis bainidius, né? Anfis geralmente é 2. E as serpentes. Vamos ver aqui, rapidinho. Os lagartos, a gente tem desde os camaleões e os lagartos, assim, de floresta, né? Tem os... Aqui é um calango. Tem aqueles que ficam em casa, né? As lagartixas, todos eles. E, inclusive, esse dragão de Komodo, que vive na Indonésia, né? Que ele pode ter até 3 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos. Sobre a cobra de duas cabeças, importante saber que elas não são peçonhentas, ou seja, elas não têm veneno, então não precisa matar a cobra de duas cabeças, certo? Na verdade, não precisa matar nenhuma, fique bem claro isso. Se chegar uma cobra peçonhenta na sua casa, uma cascavel, você precisa ligar para a polícia ambiental, não mate. Exceto se, enfim, for uma necessidade de defesa, né? Mas não é para matar nenhum animal, certo? As serpentes, então, são animais que perderam os pés, então elas são ápodes. Então, acredita-se que um ancestral das serpentes precisou viver mais escavando no solo, e ali os que foram nascendo com perninhas menores ou sem perna foram sendo selecionados, a um ponto que as serpentes não apresentam mais pernas. Então, eles são animais tetrápodes, eles estão no grupo dos tetrápodes, ou seja, 4 pernas, e eles não têm pernas. Assim é a biologia. Tem escamas córneas, né? As cobras têm essas escamas. Trocam de pele. Tem uma cutícula transparente para proteger a córnea, então eles vivem no ambiente terrestre seco, tem que proteger o olho. Tem uma visão limitada, mas são bem sensíveis à vibração, então por isso que se você precisar fugir de uma cobra, é mais importante o movimento do que ela ver você. Também quimiorrecepção, cheiro, né, de moléculas químicas. E tem essa língua aqui, bífida, protátil, né? Duas coisas. Elas possuem 2 órgãos, né? Esse órgão de Jacobson, aqui, ó, que fica aqui atrás da narina, ajuda elas a perceber, então, os cheiros. E a fosseta loreal, que fica aqui também, próxima à narina, que ajuda ela a perceber a temperatura, né? Termorreceptor, certo? São animais super desenvolvidos, com sistema nervoso
bem desenvolvida. A outra ordem esquamata, na verdade, é crocodília, né? São os jacarés, crocodilos e gavial. Então, vocês já conhecem eles. Qual a principal diferença? O jacaré, ele vai ter o focinho aqui, esse rosto mais afilado. O crocodilo é mais achatado, certo? Tem esse gavial também aqui, que ele é asiático. Então, eles têm essas escamas com placas ósseas. Então, é uma pele bem dura. Vivem em regiões quentes. Também em regiões aquáticas, né? Com rio ou lagos. Também alguns podem viver próximos ao mar. E eles são carnívoros. Aqui eu vou corrigir depois para vocês, tá? Aqui é essa ordem é essa daqui, crocodília, tá? Não é a ordem mais esquamata porque eles não têm escamas. Enfim, apesar deles terem escamas, mas é uma ordem só para eles. Aves. Agora eu vou lembrar de mostrar as aves, porque eu quero lembrar uma principal aqui para vocês. Então, a gente tem aves. A gente, quando pensa em aves, pensa em quê? Animais que voam. Mas nem todos voam. E alguns são bem específicos, como aqui os nossos fofinhos pinguins. Então, tem as aves que voam, que são maiores, que são menores. Essas que correm bastante, né? O avestruz. Esse aqui eu esqueci o nome dessa daqui. Esqueci. Aqui tem um gavião, tem um papagaio. Nossa, sou péssima de lembrar o nome. Flamingo. Tucano, beija-flor. Ok, vamos lá. Características gerais. Então, a palavra ave também significa pássaro, certo? Eles são homeotérmicos ou endotérmicos. Primeira vez que a gente está vendo no grupo de animais que surgem animais homeotérmicos, ou seja, eles conseguem, todo animal que consegue manter a temperatura corporal praticamente constante, apesar das variações do meio. Então, disse animal de sangue quente. Todos os outros eram animais de sangue frio, porque depende da temperatura. Então, a partir daqui, as aves, os próximos são os mamíferos, são animais endotérmicos. Então, das aves para frente, aves e mamíferos endotérmicos. Para trás, homeotérmicos. O que é que tem que saber, né? Quando a gente estudou répteis agora, eu falei que o que tinha que saber era aquela imagem que surgiu o ovo, que excretava ácido úrico, que tem a pele com escama. O que é que tem que saber das aves? É esse aqui, adaptações para o voo. Porque uma das principais características, a marcante característica desse grupo é que eles conseguiram conquistar o voo. Alguns desistiram, digamos assim, né? Ficou melhor para eles correr ou ficou melhor para eles ficar no ambiente aquático, como os pinguins. Mas, inicialmente, todas as aves voaram, né? Para isso, nós temos a presença de penas e elas têm queratinas. Então, a queratina faz com que seja bastante resistente, leve e não fique muito pesado, né? Leve, enfim. Elevado metabolismo, então precisa de muita energia. Você vê um beija-flor batendo muito as asas. Esqueleto pneumático, vocês vão entender o que é isso. Ele é resistente e leve, né? Pneumático é a mesma coisa que oco, certo? Pneumo é ar, então é cheio de ar quente. O ar quente, ele é menos denso, então ele tem a tendência maior de flutuar do que o ar frio, né? E a ausência de dentes. As aves têm bicos e não dentes. Os dentes também é uma adaptação para alguns cientistas de diminuir o peso. Então, qual é o objetivo aqui? Diminuir o peso e conseguir características para voar. Então, a presença das penas, né? O voo, ele requer muita energia, então, elevado metabolismo e assim vai. Vamos seguir em frente que a gente já está aqui em quase 30 minutos de aula. Adaptação para o voo. O que é que a gente pode ver aqui como principal? Existe um osso aqui chamado carena ou quilha. Quilha, tá aqui, quilha. Que na verdade é uma
é o mesmo osso que a gente tem aqui, no externo, que ele é crescido para poder... As aves com que voam, elas têm muito peitoral, muito músculo no peito. Então, esse músculo precisa estar ligado a alguma coisa. É nesse osso externo que ele está modificado, ele é grande, chamado quilha ou carena. Você vê no final do peito da galinha, que tem uma ponta, um triângulo, assim, que nessa galinha que se come, que é vendida, é uma cartilagem, porque como ela não viveu o tempo suficiente, né, antes de ser consumida, a cartilagem não virou osso ainda. Então, é uma adaptação para o voo, porque eu tenho um osso maior que permite que mais músculo fique fixado. E se eu tenho mais músculo, eu tenho mais capacidade de me movimentar, de ter um maior metabolismo e assim de voar. O osso pneumático, eu vou desistir de escrever porque ele tem condições. O osso pneumático é esse osso oco, certo? O osso dos mamíferos tem o que a gente chama de tutano, né? Que tem aquela gordura e tal. A medula, tanto gordura quanto medula. Então, que eles têm quase nada e é cheio de oxigênio, de ar, e esse ar é quente. Ok? Então, é isso. O que mais? Adaptações para o voo. A presença de sacos aéreos. O que são sacos aéreos? São bolsas que vão estar ligadas ao pulmão, que vão armazenar ar quente também, que vai permitir que esse pássaro, então, essa ave, ela fique mais leve. Importante, não faz troca de ar, então não tem a mesma função do pulmão, é realmente um saco, né? Eu tenho um saquinho aqui cheio de ar. Se o pulmão precisa de ar, de oxigênio, o oxigênio vem para cá. O oxigênio, ele sai do saquinho e vem para cá. Não tem uma cor que dê para ver. Certo? Ele vem para cá. Mas ele não entra no organismo a partir desse saquinho. Além disso, as asas são recobertas por penas, né? Então, a gente tem a presença de penas. A ausência de bexiga urinária. A ausência de bexiga urinária é muito importante. A ausência de bexiga urinária, porque eles não vão armazenar líquido dentro deles, né? Assim, dessa forma, a gente vai ver que a excreção vai saindo sempre. Então, os pássaros estão sempre excretando. Também ácido úrico a gente vai ver. Com relação à respiração, eles têm as duas narinazinhas aqui no bico, né? Os pulmões são relativamente pequenos, mas por conta dos sacos aéreos, né? Tem essa condição de utilizar o ar que está nos sacos aéreos. E o pulmão, cadê o pulmão? Ele aqui. O pulmão vão ter alguns brônquios, que são alguns canozinhos, que vão dar nos sacos aéreos também, certo? Então, basicamente aqui tem traqueia, os sacos aéreos e o pulmão. A digestão. Tem uma coisa interessante nas aves, que eles vão ter 3 estruturas que participam da digestão. A primeira é o papo, certo? Cadê o papo aqui? O papo tá aqui. Então, ela vem, come aquele milhinho e o alimento fica aqui, pré-armazenado. Para amolecer. Muitos alimentos precisam ser amolecidos, né? Porque não tem dente. A gente começa a quebrar o nosso alimento com um dente. Elas não têm dente, então tem que ter esse preparo aqui. Vai ter um estômago químico, Primeiro vai ser um estômago mecânico. Cadê a moela? Aqui. Daqui, ó. Daqui segue para moela. A moela é chamada de estômago mecânico, porque aqui dentro da moela vão ter nada mais, nada menos que pedrinhas
pedrinhas. Se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém tratar uma galinha, as moelas têm pedras. E aí essas pedras vão ser com a força que a moela, né? Quem já viu moela também já comeu moela. A moela é músculo puro. Então, a força do músculo e as pedrinhas dentro vão fazendo com que aquele órgão vá massageando e vá quebrando e vá triturando o alimento mecânico. Depois, esse alimento vem aqui para o estômago químico, que aí é mais similar ao nosso, né? Que vai ter sucos digestivos, que vai terminar de quebrar esse alimento. Então, né, tem fígado, tem o intestino, vai ter pâncreas, que vai liberar, então, esse suco digestivo. Os intestinos e tudo termina aqui, mais uma vez, naquela estrutura cloaca, que tem uma função tríplice de excreção das fezes, excreção dos compostos nitrogenados, que seria o equivalente à urina, né? E também os gametas e o ovo, né? No caso da galinha, quando sai o ovo, sai pela cloaca. No caso das aves marinhas, quem são as aves marinhas? São os pinguins, ou algumas aves que comem bastante alimentos do mar e tal. Eles vão ter uma glândula de sal, que é uma glândula responsável por tirar o excesso de sal que fica no corpo desses animais, certo? Principalmente o pinguim. Com relação ao bico, que é uma característica bem, né, das aves, a gente vê que cada ave vai ter um tipo de bico de acordo com o seu alimento. Então, o nectívoro, ele precisa tirar o néctar das flores, então tem um bico fino, certo? Por exemplo, de pesca, tem essa boca aqui que consegue pescar. O que mais aqui? Insetívoro, né? Tem um bico menor. E assim vai. Tem uns que comem a semente de pinho, tem essa pinçazinha aqui. E aí isso vai mostrando que cada ave se adaptou à sua alimentação. Com relação à circulação e excreção, como eu falei para vocês, o coração vai ter 4 cavidades, né? Átrio, ventrículo, como o nosso. A circulação é dupla, então passa 2 vezes no coração, certo? Não há mistura de sangue rico em gás carbônico, que é o venoso, com sangue rico em oxigênio, que é o arterial. Ou seja, meninos e meninas, a circulação é completa. Também já falei isso para vocês. E não tem a bexiga, né? Então vai excretar o ácido úrico junto com as fezes. Por isso que as fezes são sempre amolecidas. Então, sim, é fechado, já faz um tempo que o sistema circulatório é fechado, completo, não se mistura, duplo, passa 2 vezes no coração. Sistema nervoso. Esses animais têm um sistema nervoso bem desenvolvido, as galinhas são muito inteligentes. Têm uma grande acuidade visual, porque eles conseguem enxergar cores. Isso aqui é diferente do que a gente viu lá nos répteis. Uma coisa interessante é que eles vão ter uma cortininha aqui, ó. Uma cortininha, uma terceira pálpebra que fecha assim na lateral, que protege o olho, tá vendo? Se chama membrana nictitante. Proteção do olho, ela fecha a pálpebra da gente fecha assim, né? Assim, essa membrana, ela vem assim. Tá uma mão só, ela vem assim, como consegue ver aqui. Tem audição e olfato bem desenvolvidos, então dá para chamar assim sua galinha. E a maioria, né, mas alguns são mais bonitos, a gente acha mais bonito, é a questão do canto. O canto, ele se dá por esse órgão que tem aqui, ó, no final da traqueia, início da laringe, que se chama siringe, é um órgão muscular, né?
E aí o canto tem várias funções, não só ficar cantando pra gente prender eles em gaiola. Não é legal prender passarinhos em gaiola. Por quê? O canto significa marcar território, significa atrair sexo oposto, significa alertar os companheiros sobre predadores. Então, não estão cantando pra gente, eles estão vivendo a vida deles. Com relação à reprodução, então, como eu falei para vocês, é o mesmo ovo que tem aqui nas aves, as mesmas características que vão ter lá também nos répteis, eu vou falar só de uma vez. Antes disso, é dimorfismo sexual, né? Poderia ser que lá nos répteis eu não falei, mas pode ser que uma lagartinha fêmea, ela geralmente é igualzinha uma lagartinha macho. Então não tem dimorfismo. Se você não olha para um lagarto na sua parede ou um jacaré e fala é fêmea, é macho, né? Então não tem. Mas as aves têm sim, geralmente os machos, né, tipo o pavão, tem aquela cauda exuberante, né? E eles fazem toda uma dança do acasalamento. Então, é diferente macho de mulher. Fecundação interna, ovo amniótico com casca, né? E a oviparidade de casca rígida, que é o quê? É esse ovo bem rígido. É você colocar o ovo e deixar lá até sair o indivíduo pequenininho, prontinho aqui, ó, meu pintinho, certo? Então, é desenvolvimento direto também, desenvolvimento direto. Não nasce larva de pinto, né? Então, preste atenção. A gente tem um alantoide, vamos ver aqui. O alantoide é essa estrutura aqui, certo? Que ela vai ter, uma das principais características é a troca de oxigênio, um pulmãozinho, certo? Também é responsável pelas excretas, porque isso aqui são células que estão dividindo, que estão vivas, então precisam também ter excretas, tem aqui, mas a excreta não no sentido sujo, excreta no sentido de algo que a célula não quer mais, né? O amínio, que é todo esse líquido, e todo esse líquido aqui é importante porque, veja bem, a vida como a gente conhece, ela começa na água em algum momento, né? Então, tudo isso aqui é um líquido, certo? Tem a casca, né? De cálcio, calcária. Tem uma membraninha embaixo da casca. Tem o líquido amniótico também, que é onde esse embrião fica mais. Na verdade, esse aqui serve um pouco mais de proteção e esse aqui é onde ele se desenvolve. A gema, né, que é o vitelo. E a função da gema é nutrição, certo? A gema tem a função de nutrição, era um N, o nutrição, vou parar porque não escreve nutrição. E essa câmara de ar aqui, né, que também tem a função a questão da pressão, né, de não ficar totalmente cheio de pressão. Então, aqui eu trouxe para vocês a descrição dos três principais estruturas que eu falei, né? Também são chamados de apêndices embrionários. Então, o âmnio é um fluido, é a clara, né? A clara. Âmnio é a clara. Ajuda a proteger de choques mecânicos, né? Então, você tem todo esse amarelo aqui. E o embrião se desenvolve aqui. O saco vitelínico é a gema, certo? Que tem a função de nutrição, como eu falei para vocês. E o alantoide, que é esse aqui, além dele acumular os resíduos metabólicos provenientes do embrião, também serve tipo um pulmãozinho, tá vendo? Sai oxigênio, entra CO2. Na verdade, é a respiração deles, ao contrário, acho que isso aqui tá errado. Entra oxigênio, sai CO2. E é isso, certo?
A divisão das aves, a gente não tem a divisão, as ordens, né? São muitas. Então, existe uma divisão principal, que é interessante para vocês, que é a questão de se a ave voa ou se ela não voa. Então, se ela voa, ela é chamada de carinata. Lembra do osso que tinha aqui, que eu falei, né? Que é a quilha ou a carina que tem, certo? Se ela tem esse osso bem desenvolvido, todas têm, mas um é mais desenvolvido porque voa. Então, carinata são aves que voam, que tem esse grande osso, né? Essa quilha aqui. Geralmente voam longas distâncias ou não também. Tem a galinha, que é uma carinata. E as ratitas têm asa tal, mas não tem essa quilha, não tem esse osso, porque elas não voam. Então aqui a gente tem a ema, o avestruz, né? Aquele que eu mostrei, flamingo. Existe uma exceção, que são os pinguins. O pinguim voa? O pinguim não voa. Então ele é ratita. Não, tá errado. O pinguim, ele é carinata, porque ele tem esse osso. Só que em vez de voar, ele foi nadar. Aí ele desenvolveu o osso pro nado, certo? É isso. Com relação à evolução, né, muitos cientistas sugerem que as aves sejam um grupo que veio dos dinossauros. Então, as aves são os dinossauros vivos. E muitos fósseis já indicam que os dinossauros tinham penas. Aqui eu trouxe, como eu falei para vocês, uma imagem que pode dar uma explicação melhor. O que aconteceu? Teve um ancestral semelhante a um dinossauro, né? Que viveu ali na época dos répteis, que tinha características bem parecidas com os répteis. Ele deu origem aos répteis, representado aqui pelos crocodilos. Veio um dinossauro anterior e aí aqui, ó, surgiu todos os outros dinossauros parecidos ou dinossauro, e daqui veio diretamente as aves. Então, aqui é um grupo parafilético, né? Porque tá aqui, ele é separado, e a ave é um grupo monofilético. Então, na verdade, a galinha seria mais próximo do dinossauro do que o crocodilo. Um pouco confuso, né? Mas é isso. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou colocar, acho que, uma perguntinha de cada um para servir de participação. E a gente se vê na próxima semana ao vivo, né? A aula, tudo der certo, a gente se vê na aula síncrona. Então, tá bom? Um beijo, obrigada por ter participado até aqui. Tchauzinho.